Ao apurar o valor a ser pago por determinado consumidor pela prestação de serviços de água e luz, as concessionárias usam uma estimativa, levam em consideração o consumo dos meses anteriores. No quadro Espaço do Consumidor de hoje, vamos explicar como é possível verificar se a leitura está ou não sendo feita e quais são os direitos do consumidor caso ele não concorde com o valor apurado por meio da estimativa. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o parceiro da TV Record e assessor jurídico do IBDEC, o Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa das Relações de Consumo, o advogado Antônio Tavares. Bom dia, obrigado pela presença mais uma vez. Antônio. Essa história de estimativa, consumo por estimativa, explique para a gente como que é isso. Então, pelo Código de Defesa do Consumidor, a sua água e sua energia, ela tem que ser apurada no relógio. Então, o funcionário das respectivas empresas tem que chegar lá, medir e cobrar. Tem que ter leiturista, né? Tem que ter leiturista, exatamente. Ocorre que, em muitas situações, isso não ocorre. Apesar da lei ser clara nesse sentido, da jurisprudência dos nossos tribunais, exigir que seja feita a leitura, isso não ocorre muitas vezes por falha da empresa. Quando é por falha da empresa, a estimativa feita pela empresa quase sempre é considerada ilegal. Porque era muito comum antigamente eles pegarem o máximo do consumo e jogar pelo consumo máximo, ele pegar, por exemplo, os últimos 12 meses. A quanto que o Antônio mais consumiu nesses últimos 12 meses? Pegou lá, de repente, dezembro e jogar a estimativa com base nesse mês. Ah, não fazia a média dos 12 meses? Não fazia a média. O entendimento, para o nosso telespectador ficar claro, é o seguinte: tem que haver leitura. Existem algumas pessoas que deixam ainda o relógio, por exemplo, de água, fora do acesso do leiturista. Deixa dentro do imóvel e a pessoa não consegue acessar lá. Nesse caso, há uma previsão de estimativa. E o que você deve fazer? Você tem que dar um jeito de permitir que a leitura seja feita, ou você pode, pegando o verso da conta, anotar também o relógio. Eles têm que conseguir fazer uma leitura e aí eles fazem pela média consumida. Existe um outro erro muito grande também nos condomínios, quando os condomínios ainda que não fizeram a individualização por unidade. Porque nos condomínios existe uma cobrança ainda ilegal, que eles não fazem leitura do hidrômetro. Vamos imaginar que num determinado prédio chegou pela leitura de água consumiu R$400. Mas a conta vem muito maior, porque eles fazem uma estimativa de consumo mínimo por unidade. Ou seja, eles pegam a quantidade de apartamentos no condomínio e multiplicam pelo consumo mínimo. E dá muito maior do que a leitura da conta. Nesses casos, o judiciário já falou, é ilegal, tem que fazer a leitura. No caso da energia, tem acontecido o seguinte: quem tem a propriedade um pouco longe, por exemplo, propriedade rural, chácara, eles não mandam leiturista. Aí eles ficam fazendo por estimativa, também trazendo prejuízo ao consumidor. Agora, como que na fatura a gente fica sabendo, como é que o consumidor consegue distinguir na fatura quando foi feita uma medição com leiturista ou por estimativa? Eles informam que foi por estimativa? Como é que é? Hoje a gente tem que verificar lá o reloginho e o valor da fatura lá. Pelo Código de Defesa do Consumidor, toda relação de consumo tem que ser clara, transparente. O consumidor não pode ficar na dúvida. Portanto, a conta, Antônio, tem que vir consumo estimado. Tem que vir claro isso. Nem sempre, eu estou falando a nível nacional, porque nós temos aqui uma realidade local, por exemplo, que tem a CAB, que é só de Cuiabá, a Energisa, que é de Mato Grosso. Numa média nacional, numa pesquisa que nós fizemos, há muitos erros nesse sentido. O consumidor ele tem que receber a conta clara, ele tem que saber se é estimativa ou se é calculado pela leitura do relógio. Já teve diversas concessionárias que omitiram isso e, nesse caso, o consumidor pode até entrar com uma ação no juizado pedindo uma indenização se ele demonstrar que a média dele é muito inferior à que foi cobrada. Mas isso é fácil de checar, né? Porque o reloginho lá, seja do hidrômetro, no caso da água, seja o da luz, ele é crescente, né? Então, a tendência é que na fatura que chega para a gente pagar, seja sempre um número menor do que está no relógio. Essa é uma forma da gente fazer essa checagem. Exatamente. Se ele estimou ou não.
Exatamente. Essa é uma tendência. É uma tendência. Aqui, por exemplo, em Cuiabá, agora está tendo a questão na Casa Energia de ser colocado nos postes o medidor de energia. Então, não fica mais na casa. Nesses casos, não pode mais haver estimativa, porque o acesso à leitura é livre para qualquer para qualquer pessoa que está passando na rua. Agora, se acontecer isso, o consumidor descobrir que foi feita uma estimativa e não uma leitura do consumo dele, qual que é o direito dele? O que ele tem que fazer? O consumidor tem que, inicialmente, fazer uma contestação do débito na própria concessionária. E se mesmo assim persistir o erro, aí ele já tem que buscar o judiciário. Eu sempre digo o seguinte, contestação do débito pode ser feito, primeiro tem que ser feito na própria concessionária, muitos conseguem resolver indo aos PROCONs, mas em muitas situações ele tem que buscar o judiciário, depende do valor, claro, do custo. E aí tem um problema, Antônio, porque isso não cabe sempre no juizado especial. Quando você vai contestar técnica e tudo mais, muitas vezes tem que ir para o fórum civil, com algum custo. Se o consumidor descobrir isso, que foi feito por estimativa e não por leitura, depois que ele pagou a fatura, aí tem direito à indenização? Sim, ele recebe de volta o que foi pago a mais. Nesse caso, ele pode receber até em dobro. E alguns juízes, eles fixam também uma indenização por dano moral, por entender que o consumidor nessa situação foi lesado. Aqui em Mato Grosso, especificamente, a situação do condomínio, que a leitura é estimada por metro quadrado e não pela efetiva leitura da água, isso já tem jurisprudência, é ilegal e você tem que buscar seu direito se o seu condomínio estiver nessa situação. Muito obrigado, até semana que vem. Eu agradeço em nome do IBDEC e até a próxima quinta-feira.